Herege é um dos raros filmes de terror que tem coragem de só deixar sua parte realmente assustadora lá pro terço final. What have you been looking for? What have you found? Oi, eu sou Bruno Carmelo e hoje eu vim falar sobre o filme de terror Herege, estrelado pelo Hugh Grant e dirigido pela dupla Scott Beck e Bryan Woods, que a gente conhece mais como os roteiristas de Um Lugar Silencioso. Mas antes, segue aqui em cima o canal do Me Amargo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Na trama, duas missionárias mormons batem a porta de um homem misterioso que as prende lá dentro e começa então uma série de jogos de tortura psicológica e religiosa. Inicialmente é interessante que o que parece perseguir essas duas garotas é o espectro do sexo enquanto pecado. Na primeira cena, elas estão sentadas discutindo pornografia, tamanhos de camisinha. A gente percebe que o banco onde elas estão sentadas também tem uma propaganda de camisinhas. Assim que elas começam a andar pela rua, uma garota baixa a saia, deixando ela profundamente constrangida em espaço público. E uma vez dentro da casa do Sr. Reed, o que vai realmente começar a tornar a relação um pouco mais tensa quando ele pergunta às duas sobre poligamia. Então, esse trauma relacionado ao corpo e à sexualidade nos indica que o terror vai provavelmente vir de um ataque sexual por parte do predador. Mas não é o que acontece aqui, isso porque os diretores adoram lançar pistas falsas. Por exemplo, enquanto elas estão presas lá dentro, a gente acompanha um líder religioso que começa a procurá-las em paralelo. Isso dá a entender que ele provavelmente vai vir salvá-las no final, mas a realidade vai ser bem diferente. O herege sugere em algum momento uma forma de tortura física, algo meio jogos mortais, ou então dá a entender uma forma de cativeiro prolongado, mas nenhuma dessas coisas ocorre também. Mas ele evita todas essas possibilidades, afinal, qual caminho ele segue? Curiosamente, Herege é um filme de terror que anuncia que as coisas vão dar errado o tempo inteiro, desde as primeiras cenas, mas vai então construindo a atmosfera, acumulando indícios para só concretizar o seu terror de fato na reta final. Raríssimos projetos voltados ao circuito comercial têm tanta autoconfiança a ponto de reter as expectativas do seu público durante mais de uma hora sem que nada realmente terrível aconteça. Além disso, essa é uma narrativa que tem basicamente 3 personagens em cena o tempo inteiro, um único cenário-chave que é a casa do Sr. Reed, e toda a ação se passa em questão de poucas horas. Os personagens estão ali com os mesmos figurinos da primeira à última cena. E para dificultar a tarefa dos diretores e dos produtores, esse é um filme um tanto prolixo e verborrágico. Os personagens falam bastante, sobretudo na primeira metade. No caso, o Sr. Reed, interpretado pelo Hugh Grant, é um teólogo, um estudioso das religiões, que se estima muito mais inteligente e superior àquelas jovens que batem na porta da casa dele, e devido a esse senso de superioridade, ele quer provar para as duas que as afirmações delas são falsas e que elas não estudaram bastante para converter quem quer que seja. As poucas contestações que ele vai receber em retorno vêm da mais experiente das duas irmãs, que é a irmã Barnes, interpretada pela Sophie Thatcher, capaz de desmontar quase todos os argumentos desse homem. O roteiro é muito sofisticado no sentido de que primeiro ele traz uma argumentação muito convincente por parte do Sr. Reed e depois uma contra-argumentação igualmente convincente da irmã Barnes. Dá pra gente acreditar em algumas coisas levantadas por um e depois nas antíteses trazidas pela garota. Essa primeira parte está repleta de hipóteses e teses envolvendo múltiplas religiões, sistemas de crença, cristianismo, judaísmo, islamismo, heranças do budismo e várias teorias conspiratórias ou comprovadas. E isso, novamente, não é nada habitual para um filme de terror que busque um público um pouco mais amplo. Felizmente, o Sr. Reed é um vilão bastante interessante porque ele tem tanta certeza de que ele vai prevalecer no final, de que os planos dele já foram bolados, testados e que nada vai dar errado, que ele não tem necessidade de gritar ou de atacar fisicamente essas duas. Ele pode continuar agindo sempre de maneira muito polida, ele tem um linguajar bastante educado, e ele é o tipo de homem que vai proferir uma ameaça enquanto ele tem um sorriso nos lábios e oferece uma bebida para as duas. Aliás, uma das coisas mais perturbadoras de Herege vem dessa aparência de normalidade diante de uma situação de abuso. É muito evidente que as duas estão presas ali, sequestradas, e que elas não podem fugir quando elas querem, mas a fala desse homem indica que elas são livres para partir no momento que elas quiserem, basta encontrar a porta certa e descobrir onde é a saída. Elas, por sua vez, também não perdem o controle e acreditam que a melhor saída vai vir da cordialidade. Então a gente tem gato e rato, ou lobos e ovelhas, que continuam dialogando o tempo inteiro diante de uma ameaça mortal. E é bem interessante que Hugh Grant, numa ótima atuação, decida transformar esse homem num sujeito um tanto cínico, claramente solitário, que não tem muito traquejo social, mas que é bastante inteligente, no sentido de ter muita educação, muita leitura. Então ele faz várias piadas um tanto antiquadas, que ele acredita que elas não vão realmente compreender. No momento do cinema de terror marcado por vilões tão caricatos e exagerados, eu penso no Art de Terrifier, ou no vilão interpretado pelo Nicolas Cage em Long Legs,
que era histriônico, gritava, tinha cabelo estranho, maquiagem exagerada. Aqui a gente tem um sujeito que se parece com um vizinho qualquer, um tio qualquer, um professor que todo mundo já teve em algum momento na vida. E é francamente muito mais interessante a gente ver a monstruosidade de uma pessoa comum do que de um sujeito que claramente grita monstro ou perigo quando a gente olha para a cara dele. Já as duas missionárias, infelizmente, possuem atuações muito desiguais. A Sophie Thatcher, que a gente tem visto em vários filmes de terror recentemente, ela estava, por exemplo, em Maxine ou em Boogeyman, Seu Medo é Real, ela é muito boa, graças à capacidade de transitar entre a certeza e a dúvida, entre o medo e a convicção. Ora, ela parece muito certa do que ela vai fazer, mas depois ela está completamente apavorada, às vezes na mesma cena. Mas a Chloe East, que faz a novata das duas missionárias, ela é muito mais fraca, ela tem uma personagem que acaba se tornando mais estereotipada. Ela é basicamente a vítima, muito mais pudica, e até por isso é muito difícil acreditar que na reta final ela consiga tirar algumas conclusões bastante inteligentes e sofisticadas, porque nada nos mostrava até então que ela era dotada de tamanho senso de perspicácia e de malícia. E uma das virtudes desse roteiro é trazer várias interpretações possíveis a partir de cada pequeno acontecimento. Nós, enquanto espectadores, enxergamos exatamente o que os personagens também enxergam, mas para cada um desses fenômenos a gente pode ter pelo menos duas leituras, uma que pende à fé e outra à razão. E, ironicamente, é o homem cético que vai fornecer uma leitura sobrenatural para cada acontecimento, para provocar as duas garotas, e vai caber às religiosas desmontar essa versão com uma leitura racional. O filme inteiro opera nessa chave de advogado do diabo, fazendo com que os personagens sejam obrigados a advogar contra a sua crença. Por isso a gente tem um jogo um tanto intelectual, parece uma partida de xadrez entre pessoas que acreditam, todas elas, serem as detentoras da verdade. É justamente essa certeza que leva todos eles à perdição e ao fracasso. A ideia existente dos dois lados de que eu sei qual é a verdadeira religião e a sua crença é falsa é o que vai acabar levando todos eles à destruição. E entre torcer para a vitória de um lado ou do outro, os diretores torcem mesmo para a treta. E o andamento aqui poderia ser bastante tosco, especialmente com os acontecimentos ali da segunda metade, se não fosse essa polidez e essa elegância que a gente costuma encontrar nos filmes de terror da A24. O diretor de fotografia Chung Chun-Hoon, que a gente já viu em grandes filmes de terror como Old Boy e A Criada, trabalha com uma série de zoom-ins e zoom-outs, ou seja, umas aproximações muito lentas e elegantes no corpo e no rosto dos personagens, ou distante deles, como se a gente estivesse prestes a descobrir alguma coisa pela simples aproximação da imagem. Ele também faz diversos malabarismos com a câmera dentro da casa e mesmo movimentos circulares enquanto eles estão se enfrentando numa espécie de púlpito. O Chung Chun-Hoon também trabalha com alguns close-ups fechadíssimos, ou seja, imagens muito próximas do rosto dos personagens principais, com ênfase no Hugh Grant. Isso não é algo que a gente encontra no cinema contemporâneo, especialmente de vertente comercial. Então a gente tem algumas subversões estéticas bastante particulares aqui, especialmente em se tratando no formato scope, que é aquela tela mais retangular, mais estreita, que costuma ser utilizada para valorizar os espaços, não os retratos. E mesmo quando alguns aspectos mais grotescos acontecem ali mais pro final, eles se situam em cenários bastante escurecidos, onde a parte mais nojenta não é visível aos olhos e algumas ações perversas ficam apenas indicadas ali, fora de quadro. E no final, para nossa surpresa, a gente tem um desfecho que é um tanto triste e melancólico ao invés de chocante. Herege não é um filme pró-religião nem pró-ateísmo, mas ele se posiciona contra essa nossa vontade muito contemporânea de nos opor a quem pensa diferente da gente de maneira tão feroz e agressiva. Nesse sentido, ele reflete muito bem aquilo que a gente convencionou chamar de polarização política e também essa nossa dificuldade atual de diálogo. Herege é um filme que acaba elevando à enésima potência essas brigas e discussões que a gente tem geralmente na internet, na esfera das redes sociais, mas ele imagina o que aconteceria se a gente de fato estivesse todos presos com pessoas que pensam de maneira diferente da nossa e que a gente detesta, que tipo de selvageria acabaria acontecendo se a gente colocasse em prática todo o nosso ódio cotidiano. E eu nem preciso avisar que o final não vai ser nada otimista quanto à possibilidade de conciliação entre as diferenças. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de Herege, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, não se esquece de me seguir nas redes sociais também, @meioamargocine, e também no site onde eu publico novos textos diariamente, que é o meioamargo.com. Até a próxima!